Quando se fala em punir um infrator, a restrição da liberdade, ou seja, a prisão, é a primeira resposta que vem à cabeça, certo? Errado. A justiça tem tomado caminhos bem diferentes na hora de julgar os casos. E isso vale para todas as esferas. O importante mesmo é recuperar o cidadão. E para isso, existem formas bem eficientes que você vai conhecer agora. Os presídios estão assim, cada vez mais lotados. O déficit prisional chega a mais de 60 mil vagas no Brasil. E o custo para manter um infrator atrás das grades também é alto. O governo gasta de R$ 700 a R$ 1.200 por mês. Por isso, a Justiça, em alguns casos, aplica a pena restritiva de direito, ou a conhecida pena alternativa, para recuperar o cidadão que errou. Mas para essa regra existem exceções. Só cabe em caso de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, com pena máxima de 4 anos. Como, por exemplo, o uso de drogas, acidentes de trânsito, abuso de autoridade, estelionato, entre outros. Primeiro, a pena pecuniária, a pena restritiva de direitos mediante uma prestação pecuniária, está regulada no Código Penal. E a sua destinação precípua é para pagar eventuais prejuízos que o ato ilícito tenha causado na vítima e nos seus dependentes, em caso de esses danos serem mensurados. Num segundo momento, é que elas podem ter como destinatárias entidades públicas e, num terceiro momento, a entidades privadas com destinação social. De acordo com o Ministério da Justiça, a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária são as mais aplicadas pelos juízes. Nós temos uma legislação que passou a permitir as penas alternativas. A Lei 9.714 de 1998 regulamentou algumas modalidades de penas alternativas. E com isso, o Judiciário teve a alternativa de a prisão aplicar penas alternativas. Mas e nas ruas? O que o cidadão pensa sobre isso? Principalmente aquele que já foi vítima de furto, por exemplo. Eu acho um absurdo isso aí. Tem que puxar cadeado mesmo, grade. Eu acho que é justo, sim. Tem penas que o infrator não merece estar atrás das grades, né? Eu acho que ele pode pagar e continuar em liberdade. Isso está muito errado, porque paga e sai e faz o que eles fazem. Então eu não concordo. Acho que deveria pagar tão quanto numa proporção menor, porque o próprio direito, né, estabelece a dosimetria da pena e ser preso mesmo. Se for uma pessoa assim, mais de baixa renda, né, tem que tirar muito dinheiro do bolso, pois ela vai pensar 2 vezes em vez de fazer de novo. Hoje, o Código Penal, no artigo 43, oferece 6 tipos de penas alternativas: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, prestação de outra natureza, como o pagamento de cestas básicas, serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. O juiz federal Leonardo Costa aplica esses tipos de penas na 2ª Vara Federal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele não só acredita, como defende essa forma de punição. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Sabemos que a prisão no Brasil é uma instituição que é falida. Então, o legislador ele permite alternativas para que o juiz ele, não leve essa pessoa à prisão, né? E nem sempre necessariamente com a condenação.
Os casos gerais são de fato a condenação. É muito comum que os juízes não só apliquem as penas pecuniárias, geralmente eles aplicam com outra medida, né? Geralmente prestação de serviço à comunidade, até para não só ficar nessa coisa de pagar uma cesta básica, e não, a pessoa também teria de trabalhar, teria de doar um pouco do seu tempo. Mas basicamente é isso, a prestação pecuniária é você pagar, né? Até porque o bolso, né, como né, normal se dizer, é onde dói mais, né? As medidas e penas alternativas têm sido cada vez mais adotadas em todo o país. 19 anos atrás foram pouco mais de 80 mil. De lá para cá, os números só cresceram. Em 2009, já passava de 500 mil. A explicação para esse aumento significativo está diretamente relacionada com a superlotação do sistema carcerário. A gente vê uma população aí prisional de mais de 500 mil presos para pouco mais de 250 mil vagas. Então, é um déficit gigantesco. Mas assim como no sistema penitenciário, existem problemas também no alternativo. O juiz federal Marcelo Lobão alerta para a dificuldade de fiscalizar a prestação das atividades. Talvez seria mais importante nesse momento seria que a criação de um serviço específico no âmbito da Justiça Federal para ajudar o juiz na fiscalização do cumprimento dessas penas. Aí eu falo especificamente em relação às penas de prestação de serviços à comunidade, porque hoje fica sempre a cargo das instituições conveniadas e é muito difícil o controle, a eficácia, né? Até para sabermos se realmente há uma efetividade na aplicação, se isso resulta, se a resposta é razoável ou efetiva em termos de reinserção social. Apesar da dificuldade de fiscalizar o apenado, o cientista político revela que a aplicação de penas alternativas tem um ótimo resultado, ao contrário da pena reclusiva. Em termos de reincidência, pesquisas apontam que pode chegar a 80% de pessoas que saem e entram nas prisões. E por outro lado, as penas alternativas, elas têm apresentado alguns resultados favoráveis. Por exemplo, em termos de reincidência, não chega-se a 12%. Essa psicóloga explica que para recuperar por completo um infrator é necessário uma mudança em todo o sistema carcerário. A população, diante dessa sensação de impunidade, de insegurança, né, diante da violência, ela acaba fantasiando de que as penas mais graves seriam as melhores, que encarcerando as pessoas seria a solução. E a gente sabe que isso também não soluciona, isso também não ressocializa, porque às vezes a gente tem ali por trás, né, na figura daquelas pessoas que compõem a comunidade carcerária, pessoas que não foram socializadas, pessoas que já sempre estiveram, na verdade, à margem da sociedade, não por opção, mas por circunstância, por uma questão de desigualdade social. A gente enfrenta tudo isso, quer dizer, a gente sabe a falta de uma família estruturada, a falta de políticas, de uma estrutura, né, na educação, na localidade daquela pessoa, às vezes coisas simples, mas coisas simples que interferem qualitativamente no desenvolvimento, né, de uma criança, de um adolescente, impacta, né, na sociedade de uma maneira geral. Para a especialista, o efeito do cumprimento da pena alternativa varia de infrator para infrator. Aquele indivíduo que costumeiramente transgride a lei, mas eventualmente é pego, para esse indivíduo, eu não posso garantir que a pena pecuniária vai recuperar. Porque esse indivíduo é como se ele debochasse da sociedade, ele debocha das nossas leis, ele debocha daquilo que regulamenta o convívio social. Então é complicado dizer que essa pena vai recuperá-lo, né? Então a pena pecuniária nesse tipo de indivíduo, eu acredito que seja extremamente duvidosa, não vai ter essa finalidade. Agora, de repente, para essas pessoas, talvez colocá-las em contato com o sofrimento humano decorrente do ato, né? Ou até não necessariamente decorrente do ato,